Você sabe o que é a síndrome de burnout? A síndrome de burnout diz respeito a um estado onde alguém encontra-se emocionalmente e fisicamente esgotado, cansado, em virtude de manter-se em uma atividade estressora por um longo período de tempo. Tá, Fabrício, entendi, mas por que síndrome de burnout? O que é que tem a ver, né? Por que essa palavra, síndrome de burnout? Bem, a síndrome de burnout ganhou essa definição justamente em virtude do real significado dessa palavra com o seu original, que diz respeito, por exemplo, quando um carro ou um foguete para de funcionar em virtude de não ter mais combustível. Entenda que em relação à síndrome de burnout, ela normalmente é o resultado de um estresse prolongado e que geralmente está relacionado ao trabalho. E a síndrome do burnout, ela tem diversos estágios, mas nesse vídeo eu vou te falar dos 3 principais estágios que caracterizam a síndrome do burnout. E o primeiro estágio que eu quero te falar aqui hoje, que caracteriza a síndrome do burnout, é quando a pessoa, ela começa a dar ali um foco exagerado ao trabalho. Ela vai passando ali aos poucos, gradativamente, a deixar atividades que ela gostava de fazer antes. Por exemplo, se ela gostava de andar de bicicleta com os amigos, ela para de andar de bicicleta. Ela vai deixando de fazer, aquela atividade que antes para ela era imensamente prazerosa. E ela passa, então, gradativamente a dar ali um total foco exagerado ao trabalho. É aquela pessoa que, por exemplo, passa a acordar e comer ali apressado, vai direto para o trabalho e ali no trabalho mantém um ritmo intenso no trabalho, sem dar ali sequer uma pausa ali no trabalho. E mesmo quando retorna para casa, essa pessoa continua ainda pensando ali no trabalho, não procura ter ali um momento onde ela, vai restabelecer as energias, recarregar as baterias. Agora imagina aqui comigo o seguinte: a pessoa que vai aí trabalhando, num ritmo intenso e constante de trabalho, sem ter sequer uma atividade assim prazerosa, onde ela possa recarregar as energias, recarregar as baterias, como se diz, sem ter essa atividade onde ela se restabeleça, qual você imagina que vai ser o próximo estágio que essa pessoa vai desenvolver? Qual será? Uma pessoa que está aí no ritmo constante de trabalho, dando foco exagerado ao trabalho, sem ter aí um momento de lazer, de descontração. Se você falou irritabilidade e sintomas de ansiedade, você acertou. Então, essa pessoa começa a apresentar, sintomas de ansiedade e um forte nível de irritabilidade. A pessoa começa a ficar, como se diz popularmente, com nervos à flor da pele. Qualquer pergunta que você faça para a pessoa, seja no ambiente de trabalho ou mesmo no ambiente entre amigos, entre familiares, a pessoa responde ali bruscamente, de forma agressiva, irritada, muitas vezes causando até surpresa, para quem pergunta. Poxa, eu fiz uma pergunta ali pra fulano e a pessoa respondeu de forma tão grosseira, foi uma simples pergunta e a pessoa veio com 10 pedras, 20 pedras na mão. Então, a pessoa ela começa a apresentar uma forte irritabilidade, manifestando também sintomas de ansiedade. O que são sintomas de ansiedade? São, por exemplo, sintomas como insônia, palpitações, algumas vezes tonturas. Esse é o segundo estágio que caracteriza então a síndrome do burnout. Agora imagina aí qual vai ser o terceiro estágio, Essa pessoa que começou aí dando um foco exagerado ao trabalho, sem buscar aí ter um momento de lazer, de descontração, mas mantendo-se aí num ritmo constante e intenso de trabalho. E aí acabou desenvolvendo uma irritabilidade, sintomas de ansiedade. Qual você imagina agora que vai ser o terceiro estágio? Então, não poderia ser diferente. O terceiro estágio é justamente de exaustão, de fadiga e total apatia. A pessoa passa a manifestar,
um forte cansaço emocional e físico, onde até mesmo para ela desenvolver atividades que no trabalho antes eram bem simples para ela de realizar, onde rapidamente ela fazia, ela vai passando a desenvolver essas atividades de forma bem lenta, porque além do cansaço emocional e físico, ela passa a ter uma lentidão significativa no raciocínio e de uma elevada dificuldade em manter-se concentrado. Além desses sintomas, a pessoa vai manifestando também uma forte angústia e tristeza. Ela passa a perder, sabe, ali o sabor da vida, o sabor que a vida tinha para ela. Se antes ela já vinha deixando de fazer algumas atividades que para ela eram prazerosas, nessa fase, então, é que ela passa a ter mesmo apatia por essas atividades, sabe? Ela não tem a menor vontade de fazer nada, gosto pelas atividades que antes ela desenvolvia com prazer, com vontade, mesmo inclusive nas atividades de trabalho, ela não vai tendo mais esse gosto, essa vontade de realizar. Esses são os 3 principais estágios que caracterizam a síndrome do burnout. É muito importante, sabe, que você fique atento se você apresenta mais de um desses sintomas. Me conta aqui nos comentários, você já passou por algum desses estágios? É importante que você perceba que esses estágios podem ocorrer de forma diferente para vários tipos de pessoas. Por exemplo, tem pessoas que podem desenvolver esses estágios de forma gradativa, mas em outras pessoas esses mesmos estágios podem ocorrer todos ao mesmo tempo. Bem, eu vou finalizando então aqui com o conteúdo do vídeo de hoje. Se você conhece alguém, sabe, que está porventura iniciando aí nesses primeiros estágios, compartilhe esse conteúdo com essa pessoa. Sabe, é muito importante você não reter o conhecimento só para você. Porque muitas vezes aquele seu amigo que está aí pertinho de você, ele está começando aí nesses estágios e você nem sequer sabe pelo que ele está passando. E muitas vezes você compartilhando informação como essa, a pessoa já fica, opa, tenho que cuidar, hein? Eu posso aí desenvolver uma síndrome de burnout. Então compartilhe a informação, compartilhe o conhecimento com as outras pessoas também. E se você quer que eu traga mais assuntos relacionados à síndrome de burnout, como por exemplo dicas para você superar aí a síndrome de burnout, coloca nos comentários. Vai ser um prazer imenso para mim fazer um outro conteúdo com dicas que venham te ajudar a você superar aí a síndrome do burnout. E se você gostou do conteúdo de hoje, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, porque sempre eu estou trazendo conteúdos aqui. E mais uma vez, muito obrigada pelo seu precioso tempo.